O gap é essencialmente uma região no gráfico sem negociação. Geralmente os gaps são causados por uma urgência na parte compradora ou uma urgência na parte vendedora. Aqui é um gap de continuação. Isso daqui é o tipo de gap mais comum. A gente vai ter também o gap de fuga. O gap de fuga é basicamente quando é um gap que rompe, ele aparece acima de uma resistência. Então, se a gente tem aqui, ó, mercado caindo, a gente enxerga uma linha de tendência, um gap que ele escapa, ó, ele escapou aqui, ele já foi rompendo uma linha de tendência. Isso daí que é o nosso gap de fuga. Em inglês é breakaway gap. Então, a gente já abre acima de uma região importante. Então, olha só, aqui a gente tinha um movimento importante para o mercado, corrigiu. Se nessa região tivesse tido um gap, é que ele foi mais acima, ó, esse gap aqui. Se ele tivesse sido já abrindo acima dessa resistência, seria um gap de fuga. Vai ter gente que vai chamar de gap de rompimento. O termo mais técnico é gap de fuga. Então, o gap de fuga, a partir do momento que você abriu acima de uma resistência, no momento que ocorre esse gap, você já poderia, em muitas situações, né, dependendo de onde está o alvo, aquela questão de relação risco-retorno, onde está o stop, só de armar um gap de fuga, ou seja, o preço abriu acima de uma resistência importante, você já poderia entrar a mercado. Então, você já poderia simplesmente socar a mão na compra e entrar. Mas basicamente, ó, vamos entender o seguinte, esse gap aqui, ó, um pequeno gap de continuação, como eu expliquei, se ele tivesse acontecido logo acima, pertinho dessa resistência aqui, seria um gap de fuga. E esse gap de fuga, você consegue operar tranquilamente, porque a gente teria aqui uma mínima, ó, a mínima desse candle para proteger com stop, poderia operar. Só que ele não apareceu em posição de gap de fuga. A gente teve aqui esse candle, então foi um rompimento normal, ó, sem gap. Ele só apareceu mais acima, sendo constituído, então, um gap de continuação.